Posição sociológica de uma espécie florestal no inventário florestal. Você sabe o que é, sabe o que significa, sabe como que isso vai te ajudar a trabalhar melhor no setor florestal? Então é isso que eu quero te mostrar aqui nesse vídeo, tá? Então veja bem, recentemente eu fiz uma aula ao vivo aqui no meu canal do YouTube, onde eu te mostrei como que é o passo a passo para você fazer esse cálculo aí no Excel. Então tá uma aula bem completa. Os meus alunos já têm acesso a essa planilha que já faz tudo isso de forma automática, tá? Mas eu quero aqui te explicar de forma simples, direta e didática como que você entende esse parâmetro, tá? Então para isso, olha só, deixa eu te mostrar aqui. Vamos entender aqui o seguinte, né? Isso aqui é uma foto de uma floresta, né? Uma floresta nativa, uma foto que eu peguei da internet. E aqui a gente percebe que na parte, no extrato inferior, se a gente dividir essa floresta do ponto de vista vertical, né? A gente tem extrato inferior, extrato médio, extrato superior. Então aqui no extrato inferior a gente tem aqui uma determinada quantidade de espécies. No extrato médio a gente vai ter uma determinada quantidade de espécies. E no extrato superior a gente tem aqui uma determinada quantidade de espécies, tá? Então, primeiramente, para você entender o que é a posição sociológica de uma espécie, você tem que determinar qual que é o grau de importância de cada um desses estratos, né? E esse grau de importância vai ser determinado de acordo com a quantidade de espécies florestais em cada um desses estratos. Então, quanto mais um determinado extrato tiver mais espécies, mais importante ele é nessa análise, tá? E aí, uma vez que você define o grau de importância desses extratos, quanto mais uma determinada espécie de árvore tiver presente nesses extratos mais importantes, maior é o grau da posição sociológica dessa espécie florestal, tá? Ou seja, se uma determinada espécie florestal ela tiver distribuída verticalmente ao longo de vários estratos de uma floresta, ela é mais importante. Se ela estiver presente nos estratos onde o extrato ele tem um grau de importância maior, ele é mais importante ainda, tá? E como é que a gente olha isso agora aqui nos números, tá? Vamos lá. Aqui a gente está vendo, né, a planilha que eu gerei, que eu mostrei como você faz esse cálculo, esse passo a passo na live, acho que é a live 114, tá bom? Então, olha só, aqui no extrato inferior, extrato médio, extrato superior, e aqui está as espécies dessa floresta, aqui desse caso, tá? Então, a gente determinou, ó, o extrato inferior ele tem um valor fitossociológico 0,17, o extrato médio tem um valor fitossociológico 0,71 e o extrato superior tem um valor fitossociológico 0,12. Então, a gente definiu qual que é o peso de cada um desses extratos. E aí, quanto mais uma espécie florestal tiver presente nesses extratos, né, se ela estiver presente em todos os extratos, ela vai ter um grau de importância maior. Só que se ela estiver presente em maior quantidade aqui no extrato médio, como ele tem um valor fitossociológico maior, mais importante ainda é essa espécie, tá? Então, ó, vamos dar uma olhada aqui, por exemplo, essa aqui, ó, partindo disso, então a gente tem aqui, ó, posição sociológica absoluta e relativa, tá? Então vamos olhar aqui essa espécie, ó, Nadenanthera macrocarpa, vou até deixar aqui em destaque, tá? Então, ó, ela tem uma espécie, um indivíduo no extrato inferior, 24 no extrato médio e 7 no extrato superior. Então, ela tem uma posição sociológica absoluta de valor 18 e relativa 5%. Vamos nos basear aqui no percentual para a gente ter um parâmetro de comparação, né? Então, essa Anadenanthera macrocarpa tem uma posição sociológica relativa de 5%. Tá? Olha essa outra aqui, ó. Miracrodon urundeuva, ela tem 75 indivíduos no extrato médio, 18 no superior e 3 no inferior. Então ela tem uma posição sociológica relativa de 15%. Essa outra aqui, ó, Psidium cateilanum, tá? Ela tem 119 indivíduos no extrato médio, 5 no superior e 6 no inferior. Então ela tem uma posição sociológica relativa de 24%, ou seja, para uma determinada espécie no inventário florestal, né, como eu disse, né, para ela ter uma posição sociológica maior, primeiro, que ela tem que estar distribuída ao longo de todos os estratos da floresta, segundo, que quanto mais indivíduos ela tiver no extrato ali de mais importância, maior vai ser a posição sociológica dela também, tá? E por que isso é importante? Porque imagina só, se você estiver lidando aí com um projeto de recuperação de áreas degradadas,
Se aquela área em recuperação, se ela estiver no estágio inicial de recuperação, então os extratos eles vão ter um determinado valor de importância, e aí dependendo das espécies presentes em cada um desses extratos, você pode dizer que aquela recuperação ela está, por exemplo, no estágio inicial. Se naquela mesma floresta, se você fizer um inventário ali depois de 5 anos, então aquela mesma floresta ela vai ter outro peso de importância ali nos extratos, ou seja, a floresta ela já vai estar num nível de desenvolvimento diferente, portanto ela vai ter outros valores no inventário. Consequentemente, as espécies que vão estar presentes em cada um desses extratos ali são diferentes, né? Ou seja, através da posição sociológica você consegue entender como que é a interação entre as espécies, tanto de forma pontual, né, naquele inventário que você está fazendo, quanto também você consegue avaliar a dinâmica de crescimento de uma floresta, tá? Então, dessa forma, você consegue acompanhar ano a ano, inventário após inventário, como que anda o desenvolvimento daquela floresta, seja para um projeto de recuperação de áreas degradadas, seja para um projeto de supressão vegetal, para saber se aquela floresta está apta ou não para ser explorada, seja num manejo florestal sustentável, para saber se as práticas de manejo estão sendo bem aplicadas. Então, a posição sociológica, vou até voltar aqui, ó, são esses parâmetros aqui, ó, posição sociológica absoluta, PSA, e posição sociológica relativa são fundamentais para você entender como que a floresta se desenvolve, consequentemente para você trabalhar com mais confiança e consequentemente para que você possa faturar mais e melhor no setor florestal, tá bom? Se ficou alguma dúvida, escreve nos comentários. Caso você não saiba, tem um grupo de WhatsApp onde eu envio várias dicas, conteúdos. Eu estou sempre informando os meus alunos e todos os interessados nessas atualizações, nesses vídeos, nessas dicas. Se você quer fazer parte desse grupo, escreve aqui nos comentários, eu quero, tá? Que eu te mando o link para você entrar nesse grupo, ou me chama no direct do Instagram Conteúdo Florestal, tá ok? De qualquer forma, obrigado aí. Se qualquer dúvida, pode escrever nos comentários, beleza? Valeu!